Sofrendo já, viu, gente? Vou falar, porque, olha, o assunto de hoje é algo tão sério. O Jean tá falando aqui, sim, vocês já vão saber o assunto por ser gordinho. A gente vai, aí tem o que é homossexual, aí tem a pessoa que é negra também. É tão sério o assunto de hoje, e eu tô com a minha cabeça assim, ó, fervendo, gente. Então, ó, não repara muito em mim hoje, não, viu? Vamos dar boa tarde? Boa tarde! Coisa gostosa, dia bonito, né, Sol? Pois é, chega junto nessa terça-feira, tá um dia lindo lá fora, mais gostoso ainda quando a gente tá pertinho de você. Só que antes do nosso bate-papo, todo mundo sabe, né? Hora de refletir um pouquinho pra gente alimentar aqui. Pra que a gente se preocupa tanto? Pra que você se preocupa com o que vai acontecer amanhã? De repente chega a morte. A morte assusta e a vida muitas vezes também. Porque a morte, ela chega sem avisar. Acaba com sonho, acaba com esperança, não manda recado. E a vida também nem sempre é fácil de entender. Mas para acalmar a dor tanto da vida quanto da morte, nós temos aí o amor e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Ele nos ensina que o agora, este momento, pode ser único e eterno. Não adianta você olhar lá na frente. Esse é o nosso toque, Luquinha, aqui que tem no programa hoje. Só o prazo para resgatar abono salarial termina na sexta-feira e tragédia acontece durante uma montaria em Rondônia. Bora conversar? Anote os contatos e faça a sua pergunta. Além de fazer sua pergunta, você pode concorrer, por exemplo, no Face, uma cesta da Polipet. São vários produtos para o seu bicho de estimação. Curtiu, compartilhou, já concorre. E no @Falando Nisso Band, que é o Instagram, o nosso perfil no Instagram, tem um kit do Otovip também para você cuidar da saúde da sua boca. Fácil demais. Bora participar do programa hoje, tirando suas dúvidas. Assunto polêmico que a gente precisa conversar muito. Hoje é dia do seu direito. Sempre que a gente começa a transmissão aqui pelo Face, as pessoas se manifestam com boa tarde ou depois começam a fazer as perguntas sobre a entrevista, né, sobre o assunto do dia. Hoje não. Hoje eu estou impressionada, porque todo mundo já está se manifestando sobre esse tipo de sofrimento, viu, Luquinha? Pois é, um sofrimento, Solange, que é uma doença mesmo da sociedade, né? O preconceito. Você aí de casa já sofreu algum tipo de preconceito? Racismo, homofobia? Gordofobia. Pois é, o Jean está dizendo aqui, eu sofro porque eu sou gordinho. A Márcia está dizendo, eu sofro porque eu tenho uma filha especial, com necessidades especiais. Afinal de contas, o que é o preconceito? O que é o racismo? Eles se unem em alguma parte. A gente vai aprender com ela, que saiu de São Paulo. Aliás, um grande beijo para o doutor Badari, que trouxe essa linda advogada que vai nos explicar passo a passo e nos ensinar aí como se defender. A linda doutora Camila Santos Araújo, que está aqui para tirar as nossas dúvidas. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, por favor, me ajuda. Ele está nervoso, mais que você. Tudo bem, querido? Tudo bem? Obrigada, doutor João Badari, papai recente que está aqui. Por favor, minha querida. Vontade, gente. Vamos conversar e entender. Doutora, olha aqui, no live tem assim, muita gente falando, eu sou gordinho, sofro com isso. Tenho um filho especial, sofro com isso. As pessoas sofrem, né? A gente estava comentando no camarim que se cada um respeitasse o espaço um do outro, as coisas seriam muito melhores no mundo, né? Não estou falando só aqui no Brasil. E a gente vai começar a entender, Camila, o que é o preconceito? Juridicamente, o que é o preconceito? O preconceito, ele juridicamente é a discriminação. Agora, o preconceito são todas as ideias com pouca informação ou nenhuma informação. Isso nós fazemos o tempo inteiro. O problema é quando você utiliza esse preconceito para discriminar, para desqualificar ou para diminuir. Quer dizer, quando você tem a consciência que você pode machucar alguém. Exatamente, exatamente. Porque o pessoal que está nos assistindo, nesse momento, talvez já tenha formado opinião. A Camila se expressa bem ou se expressa mal. Isso já é um preconceito, porque eles ainda não têm todas as informações para chegar a essa conclusão. Isso não tem nenhum problema. O problema é quando você utiliza isso para discriminar alguém. Exatamente. Pegando esse seu raciocínio, que nem uma pessoa acabou de mandar mensagem, hoje a gente vai evitar um pouco de colocar para vocês aí em casa, tá? Porque as pessoas colocam aqui, não me identifique, então a gente vai comentar aqui, mas ela disse que estava indo para Barueri, Sol, e ela é negra, o filho é bem branquinho, e chegaram para ela e perguntaram se o filho era realmente biológico dela, se era ou não. Quando ela disse que sim, disse que a reação da outra pessoa foi de se assustar e admirar. E ela disse que ficou muito chateada,
e ela sentiu isso como um preconceito. Isso aqui é um preconceito ou é uma situação de descobrimento? Eu não sei. Exatamente. A gente tem que saber diferenciar também a liberdade de expressão e a opinião da outra pessoa, né? No meu entendimento, isso não é um preconceito, foi uma opinião da pessoa, a maneira como ela se expressou. Em nenhum momento ela diminuiu ou discriminou a mãe. Pode não ter sido agradável, né? Exatamente. De repente não foi algo agradável, que realmente, para mim, aqui é mais uma falta de educação e de noção do que um preconceito, Sim, né? exatamente. Entendi. Antes de a gente conferir a notícia, a Silmara permitiu que a gente colocasse no ar. Está aqui no inbox, a pergunta dela está espelhada aí. Ela diz o seguinte, que ela foi vítima de preconceitos procurando trabalho. Tem 49 anos, é gordinha, acima do peso, e eles não dão oportunidade por ser gordinha e pela idade. Aí, Sil, eu não vou julgar a sua questão, etc e tal, você contou a sua história, assim como outras pessoas também estão aqui no ao vivo falando que sofrem preconceito por serem gordinhas. E eu faço uma pergunta para vocês que estão em casa e para a doutora. As pessoas que estão na pele, ou de gordinhas, ou negras, ou amarelas, ou brancas, enfim, muitas vezes elas próprias se colocam numa posição achando que o outro está julgando. Sim, um complexo de inferioridade ou uma vitimização. Uhum. Não tem como eu falar, né, porque eu não sei como ela se sentiu. Sim. Mas o que acontece? A gordofobia não é crime, né? Isso não é crime. Só que a gente tem que entender que igual a homofobia, a gordofobia, o fato de não ser tipificado crime não significa dizer que as atitudes discriminatórias não são passíveis de uma punição, porque são. Então, a partir do momento que a pessoa sofrer algum tipo de preconceito, é importante ela registrar isso numa delegacia. Uhum. Ou como uma ameaça, ou como uma lesão corporal, ou como uma injúria. Então, é importante, sim, registrar em uma delegacia. É importante a postura que você tem em relação àquilo que você está sofrendo. Porque se você não tiver uma postura, você vai ser vítima o tempo todo. E sendo vítima o tempo todo, você vai ficar naquele papel de coitadinha, né, Luquinha? Pois é, o que às vezes é muito ruim também. Eu estou impressionada com a quantidade de pessoas falando sobre o preconceito contra a gordura, a gordofobia. Eu estou realmente impressionado e chocado. Eu vou deixar no ar a pergunta de um amigo aqui, que ele fala o seguinte: isso é assédio moral quando no meu trabalho... Vai pensando, doutora, na resposta. Se no meu trabalho eu sofro algum tipo de preconceito ou piadinhas por ser gordo, pode ser caracterizado como assédio moral pela lei ou não? Já já a gente ajuda vocês de casa, mas agora a gente fala com Solange Moraes, Daniela Lopes e as notícias da redação. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o presidente Michel Temer e também contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, pelo crime de corrupção passiva. Nós vamos saber todos os detalhes com a nossa linda repórter, ao vivo da redação do Falando Nisso, Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Isso mesmo, e além da condenação, Rodrigo Janot pede a perda do mandato de Temer, principalmente por ter agido com violação de seus deveres para com o Estado e a sociedade. É a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao STF no exercício do mandato. Com a denúncia, fica formalizada a acusação contra Temer, que será julgada pelo Supremo. E isso se a Câmara dos Deputados autorizar. A assessoria da presidência informou que o Palácio do Planalto não vai se manifestar sobre o assunto. Em documento que acompanha a denúncia, Rodrigo Janot pede ao ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, que o caso só seja enviado à Câmara depois que Temer e o deputado Rocha Loures apresentarem defesa prévia ao STF, o que deverá ocorrer num prazo de até 15 dias após eles serem notificados, Solange. Pois é, Dani, acabou de sair em todos os sites aqui de notícias que o presidente Michel Temer fará um pronunciamento hoje para se defender das denúncias. A gente está vendo muita gente se defendendo, né? Agora, na prática, que a gente vai ver o que vai acontecer. Por falar em política brasileira, pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves será julgado só em agosto. Que novela longa, hein, Dani? Pois é, viu, Solange? Só em agosto mesmo por conta do recesso judiciário. O gabinete explicou que o processo já está com Janot, que precisa ainda opinar sobre o pedido de Aécio para que o plenário, composto pelos 11 ministros da Corte, decida então aí sobre a prisão e o afastamento.
O STF também vai decidir sobre o pedido de defesa para Aécio retomar o mandato de senador. Ele está afastado desde maio. Os ministros do Supremo entram em férias no dia 2 e só voltam no dia 31 de julho. Como o procurador-geral Rodrigo Janot ainda não enviou o parecer sobre o recurso de Aécio, não haverá tempo para o julgamento nesta terça-feira, última sessão antes do recesso. Aécio Neves é acusado de pedir quase 80 milhões de reais em propina ao dono da JBS. Ele nega as acusações. Se você apronta alguma coisa, a gente escutou isso no almoço, né, Luquinha? Se você apronta alguma coisa na empresa que você trabalha, você é demitido na hora. No Brasil, não. Investiga, pergunta, fala, vamos entrar em recesso, tem folga, agora não dá para a gente julgar ninguém. Então, depois do recesso de julho, aí sim volta em pauta aí esse assunto Aécio Neves. E 5 senadores assinaram recurso para desarquivar o pedido de cassação do Aécio Neves, que foi arquivado na sexta-feira, Luquinha. Perfeito, Solange. Comentar sobre a balsa, agora a travessia, São Sebastião e Ilhabela, tudo muito tranquilo e parece que também nas nossas rodovias que cortam a região, o movimento é bem tranquilo também, mas a gente confirma agora com a Dani. Boa tarde, Dani. Começar falando sobre a Tamoios. Tudo tranquilo para quem desce ou sobe a serra? Tudo tranquilo sim, viu, Lucas? Nenhum problema grave registrado hoje na rodovia dos Tamoios. Só pela manhã neblina, mas por agora o tempo tá bom, então o motorista não encontra problemas. Eu só vou comentar aqui rapidinho. Hoje de manhã teve um acidente na rodovia Oswaldo Cruz com interdição, mas só para informar para o motorista que já não tem nenhum problema, nenhuma lentidão por lá, viu? O tráfego fluindo normalmente em todas as rodovias estaduais e na rodovia Presidente Dutra. O tráfego também é tranquilo agora em quase todas as cidades do trecho do Vale do Paraíba. A gente só tem uma lentidão de 1 quilômetro no trecho de Guaratinguetá, viu, Lucas? Na pista sentido São Paulo, quilômetro 62 ao 63, devido a obras na pista. Mas aí é só serviço ali para conservação da pista. Logo, logo, essa lentidão já deve acabar, viu, Lucas? Obrigado, Dani. Então, atenção, motorista que trafega aí por Aparecida, Guará, Lorena também, para não ter nenhum risco, né? Bom, o sol brigou muito hoje para aparecer. Amanhã foi bem nublada, né? Com friozinho. E a gente confere como que fica o tempo para agora à tarde. A máxima em São Bento do Sapucaí é de 19 graus, sem previsão de chuva. Tempo estável também em Canas, máxima de 24. Bananal e São Luís do Paraitinga, máxima de 23 graus. Chuva também não aparece pelo litoral. Máxima hoje em Ubatuba é de 25 graus. O tempo é firme também na cidade aqui de São José dos Campos e continua assim. A gente percebe que a semana toda é sol entre poucas nuvens. A máxima no sábado é de 23 graus. Aliás, a previsão para o final de semana é de sol entre poucas nuvens, um tempo bem gostoso, né? Bom, e o prazo para resgatar o abono salarial termina nessa sexta-feira e a gente já comenta com vocês no próximo bloco. Não sai daí, não.